Olá, tudo bem com você? Tá começando a Coisa Mais Aleatória, o podcast que não é tão aleatório quanto parece. Hoje, Bianca está ao meu ladinho. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Marta. Que prazer bom. estar aqui do seu lado. Então, isso é sinal o quê? De que temos Convidada. Seja muito bem-vinda, Rebeca, psicanalista, que está de volta aqui ao nosso programa. Já esteve uma vez, é o primeiro retorno da história desse podcast jovem. E você lembra, Bianca, em seguida que ela saiu, a gente já estava louca para trazer de novo. Um dos episódios mais escutados do nosso podcast foi o teu, tá? É mesmo? Então tá bom. Até Obrigada hoje. pelo convite de novo. Felicíssima de estar aqui. E vamos lá, sigamos. Bom, hoje a gente vai falar, gente, imagino que você conheça alguma criança que já foi diagnosticada com algum tipo de transtorno. Não sei se parece para todo mundo, mas para mim, pessoalmente, parece que isso se torna cada vez mais comum. A gente está falando de TDAH, a gente está falando de autismo. A gente fica se perguntando, né, se hoje em dia as crianças estão adoecendo mais, as nossas crianças. Algumas vertentes da medicina, da psicologia, falam que não é rótulo, é libertação. O que a psicanálise tem a dizer sobre isso? É transtorno? É emoção? Bom, eu acho que o que a gente pode pensar, né, do ponto de vista psicanalítico, é que a via de entendimento desses processos, dessas possíveis doenças, transtornos, distúrbios, enfim, essas siglas aí que já caiu, como a gente diz, na boca do povo, né? E que, na verdade, nem todo mundo tem clareza do que se trata, né? É quase como uma tag, assim, né? Fulaninho é isso, fulaninho é aquilo. Eu gosto muito de pensar a história do diagnóstico como nome próprio, né? A criança, ela perde o nome, ela perde o lugar de infância e ela se torna o diagnóstico, né? Então, eu acho que o que a psicanálise vai nos mostrar ou vai nos pedir, né, nos solicitar para pensar, é de que a via de entendimento desses processos é muito mais complexa do que tem se apresentado, assim. É muito mais multideterminada, é muito mais multicontextualizada, né? Então, eu acho que, por uma via da ética psicanalítica, a gente não tem uma tendência de respostas imediatas, soluções simples, nomes breves e algo muito fugaz mesmo, né? Eu acho que a psicanalista, enfim, a psicanálise tende a se debruçar um pouco mais nessas questões justamente por assumi-las como complexas, enfim. A nossa infância está hiperdiagnosticada? Talvez, acho que a pergunta que a Bianca falou, essa não pode deixar de fazer. É isso, Bianca? Eu acho que essa é a discussão mais importante, né, que a gente precisa fazer, porque o que acontece no discurso médico, o que a gente perde com o discurso médico patologizante, é justamente a historicidade da doença, né? Assim, é a relação do sujeito adoecido com o seu próprio sintoma, com o seu próprio adoecimento, se é que a gente pode chamar assim, né? Então, tem algo no discurso médico que, ao nomear aquele sofrimento de forma catalogada, né, categórica, assim como faz o DSM, por exemplo, que é o Manual Diagnóstico da Psiquiatria, né, a gente acaba por colocar esses sujeitos, já que a gente está falando agora mais especificamente da infância, né? A gente está colocando as crianças naquelas caixinhas de dizer, essa está apta para aprender, essa não está apta para aprender, essa vai se desenvolver, essa não vai se desenvolver, né? Mas que justamente a provocação da psicanálise, eu sempre digo que a psicanálise, ela é uma resistência, né? Diante de vários movimentos da contemporaneidade, do discurso científico, do discurso médico biologizante, né? Ela é um contramovimento nesse sentido de insistir naquele sujeito único e singular, na sua relação com o próprio sintoma, na sua própria relação com o aprendizado, né? Então, o que a gente quer provocar hoje é pensar isso, o aumento vertiginoso dos diagnósticos em transtornos mentais, principalmente nas crianças, né? E aí a gente tem, se a gente olhar com cuidado para o DSM, a gente começa a perceber que grande parte dos discursos dos transtornos mentais, esses que estão na boca do povo, né? Assim, circulando com tanta intensidade, são, de certa forma, transtornos do desenvolvimento, transtornos do aprendizado, né? O que quer dizer isso? A gente estava aqui no backstage falando um pouquinho antes, né? Que eu justamente estava trazendo sobre
a gente poder pensar não nos ditos transtornos de aprendizado ou problemas de aprendizado, mas talvez nos problemas de ensinagem, né? Da gente poder um pouco trazer a lógica também para essa grande indústria que tem também se construindo, que é a indústria da educação, assim, né? Acho que por uma via, né, de consumo e uma via comercial, a questão da indústria educacional, e por uma outra via também, num outro extremo disso, mas ainda nessa linha de um sucateamento do sistema de educação, né? Eu acho que os dois extremos, né, a hipercomercialização, tornar a educação um negócio e também desinvestir de uma educação, e aí a gente pode pensar pública, de qualidade, enfim, esses dois extremos eu acho que nos afastam dessa possibilidade de pensar que a educação, ela vai tendo também, historicamente, uma linha, por vezes, que não contempla a diversidade própria da humanidade, assim, do ser humano, né? E aí também acompanha esse discurso biologicista, higienista, hegemônico, enfim, né? Essa coisa no sentido das caixinhas, né? Dos diagnósticos, enfim, de propor uma educação e um sistema educacional onde as crianças que vão bem, tá tudo bem, né? E aquelas que não vão tão bem ou precisam de fato ser olhadas como todas deveriam, né? Na sua singularidade, essas crianças são entendidas como crianças com problemas de aprendizagem, assim, né? Então eu acho que também, e não estou dizendo com isso que não existam crianças que de fato tenham questões na sua aprendizagem, né? Mas com certeza a gente sabe que não são todas essas que têm acompanhado a epidemia diagnóstica, né? Enfim. E uma grande crítica a esse modelo, né? Eu comentei com a Rebeca mais cedo que eu estava lendo alguns artigos ontem, acabou que coincidiu de eu ler sobre esse tema para outro compromisso que eu tenho. E eu estava lendo sobre a medicalização na infância e justamente a grande crítica é que o discurso médico, ele justamente vai deslocar a responsabilidade para uma responsabilidade individual, ou da criança que não tem capacidade de aprender, ou daquela família, ou pais, né? Justamente desconsiderando uma série de contextos, de contingentes, né? Que podem colocar aquela criança numa situação anormal, digamos assim, né? Porque quando a gente vai criar um manual diagnóstico, você precisa primeiro ir lá tirar a média, dizer o que é normal, e aí aquilo que desvia da norma são essas crianças, então, desviantes, né? Pensando assim. E aí, até num desses artigos que eu estava lendo, achei muito interessante que ele faz uma análise histórica, assim, de como quem vem tratando a infância, né, historicamente, e que até 50 anos atrás, a gente ia encontrar respostas sobre a infância quase que exclusivamente na pedagogia. Na educação infantil, né? E que de 50 anos para cá, que justamente marca o início do DSM, né? O nascimento do catálogo das doenças mentais, a infância vem passando da pedagogia para o discurso médico. Então, hoje, quando a gente está falando, e alguns autores já estão chamando assim, né, de uma epidemia diagnóstica, justamente pensando esse aumento vertiginoso de diagnósticos, a gente está falando de TEA, de TOD, de TDAH, né? Então, esses transtornos, digamos assim, que já, de certa forma, banalizaram até no discurso popular, né? E que falam de uma inadaptabilidade da infância ao sistema de educação. Só que a gente aderir de forma acrítica a esse discurso é desconsiderar todo um contexto social, econômico, né? Eu acho que de diversos contextos, que, desde a educação, mas não só a educação, acho que a gente tem que pensar a sociedade como um todo, por exemplo, contextos de vulnerabilidade social, né? Então, desconsiderando que existem aí diversas contingências que podem colocar essa criança em uma situação de inadaptabilidade do ensino da educação. E pensar que quando a gente pensa prevenção, né? Sempre que a gente pensa prevenção, a gente vai pensar fatores de risco e fatores de proteção, né? Independente da abordagem teórica que a gente trabalha, independente da disciplina que a gente trabalha, se é na psicologia, na medicina, enfim, sempre que a gente trabalha prevenção, a gente vai tentar entender um pouco isso, né? O que previne, o que protege, o que promove saúde e o que é um fator de risco, né? E para todas essas questões que a gente está falando, para todos esses ditos diagnósticos em saúde mental, outros tantos contextos, né, que são que fazem interlocução estão colocados, né? Então, as questões habitacionais, as questões nutricionais, o acesso à saúde, o acesso à educação,
o acesso a todas as políticas públicas de qualidade. A gente sabe que tem pesquisas muito boas, né, nos trazendo que a falta de espaços de lazer públicos, gratuitos e de qualidade incidem em várias questões de saúde mental, né, uso abusivo de álcool e outras drogas, questões de saúde mental na infância, uso excessivo, abusivo de tecnologias em substituição, né, aos espaços públicos gratuitos de qualidade, enfim. E isso é muito interessante, né, porque aqui, vamos pegar o exemplo aqui de onde a gente mora, região de Florianópolis. Todo mundo diz, região litorânea, tem praia, tem mar, tem natureza, é gratuito, né, tu pode chegar. Mas é uma falsa ideia também, né, de disponibilidade de espaço público gratuito e de qualidade, porque a diversidade que temos social, a desigualdade social, não permite que todas as pessoas cheguem a esse lugar, né? Porque para tu poderes chegar à beira de uma praia e poder curtir, enfim, tu tem que chegar, primeiro, né? Então tu tem que ter, vamos supor, nem todo mundo consegue se deslocar com automóvel, né? Então tu tem que ter um transporte de qualidade, tu tem que poder ter acesso, tem que ser seguro, tem que ser viável, tem que ser sustentável, né? Enfim, então tem isso. Às vezes quem mora numa periferia, para chegar na parte litorânea, na parte, né, para chegar no mar, na beira da praia, leva 2, 3 horas, né? Vocês imaginem a cena de uma família com crianças pequenas fazendo isso, né, diariamente, é insustentável, né? Então, não é só ter a coisa, né? É poder viabilizar o usufruto dela, né? Poder viabilizar que as pessoas cheguem, usufruam, voltem, né? Tudo isso em segurança, com qualidade, enfim. E a grande maioria das cidades que tem, né, a natureza, por exemplo, como um recurso disponível, público, enfim, não viabiliza tudo isso, né? Então, é muito complexo mesmo, né? A gente pensar que os fatores de proteção, às vezes, eles estão disponíveis, mas acessá-los não é tão simples assim, né? E isso tudo sem falar de tecnologia, né? Sim. Porque mesmo aqueles que têm acesso à natureza e acesso a esses ambientes, muitas vezes também não têm interesse em acessá-los, porque vivemos hoje num ambiente muito mais virtual, né? E individualizado. Também eu sempre acho muito curioso pensar essa relação, né? Do aumento do diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista, com os modos de vida da sociedade contemporânea, né? Que, assim, as crianças crescem no mundo virtual, elas se relacionam através do mundo virtual, né? Eu acho a coisa mais surpreendente são os jogos, né? Que jogam os pré-adolescentes, adolescentes, né? Que eles entram no jogo, criam um personagem, onde você escolhe a roupa, escolhe o cabelo, né? Escolhe lá o personagem que você se identifica. A partir daquele personagem, você fala, você anda, você age, você atua, com colegas ao vivo, reais, de outros lugares, tempo né? real. Com outros personagens. Então, você cria ali toda uma vida virtual e eles namoram através desses jogos, né? Eles fazem amigos ali. E que, então, a gente está criando outras formas de relação muito mais virtualizadas, né? E é óbvio, é claro que a gente precisa pensar quais são os efeitos disso, né? No desenvolvimento. E aí eu acho que a gente tem que ter um outro cuidado, porque senão a gente cai na mesma história do diagnóstico e da culpabilização do sujeito e responsabilização do sujeito, assim. Que é também entender que a forma como a tecnologia tem sido utilizada, tem sido usada, né, pensando em uso, principalmente pelas crianças e adolescentes, não é culpa dos pais, não é culpa dessas crianças e não é culpa desses adolescentes, né? Porque também cai nesse discurso de que pai é esse, que mãe é essa, que deixa seu filho 5, 6, 7, 10 horas por dia nas telas, né? E acho que, de novo, a gente tem que voltar para toda essa complexidade que porque é uma escolha muito injusta, assim, de se fazer, né? No sentido de colocar isso nesse lugar, né? Porque tem tudo isso, né? Quando a gente não tem todo o acesso a tudo que uma infância precisa, tudo que uma adolescência precisa, a tecnologia entra de forma avassaladora nisso, né? Fora, assim, que eu acho que, né, não é algo que a gente vai se debruçar aqui, mas os estudos também vão mostrando, né? E é muito interessante porque à medida que a gente vai lendo e entendendo, a gente vê a complexidade e a agressividade da coisa tecnológica, né? Porque até a forma como o aparelho, né, das telas é feito, seja ele o celular, a televisão, o tablet, enfim, a questão dos pixels que tem na tela, o uso de cores nesse ou naquele jogo, nesse ou naquele programa, a captura neurológica mesmo que faz de uma criança, né? É uma relação
quase hipnótica ali, né, da tela. Quanto menor for a criança, mais grave isso é, né? Então, da gente entender que ninguém é um pai ou uma mãe ruim quando disponibiliza isso, né? Não que não tenha responsabilidade em fazê-lo, não é isso. Mas eu acho que diminuir a complexidade da coisa numa decisão que cabe a pai ou a mãe, e a gente não discutir isso que a gente está falando, é muito violento também, né? É muito violento com as famílias, com os pais, com a infância, né? Acho que a grande pergunta é essa, assim, o que a gente precisa fazer com a infância, né? Porque, sim, a gente está em tempos de que a infância, como a gente gostaria que fosse, como ela precisa ser, está em risco de extinção, né? E isso é bem grave, né? Falando sobre isso, Rebeca, eu gosto muito do jeito como você pensa e coloca como as crianças são ouvidas ou não são ouvidas, né? Muitas vezes. Como é que entra isso, assim, de escuta? Como é que tá a escuta diante das queixas das crianças? A gente falando aí de pais irresponsáveis, né? De a gente ter uma certa dificuldade de realmente ouvir o que se diz e de ter uma troca efetiva e não somente aquela educação que a gente tinha antigamente, ela já não existe mais, né? Que é um sistema, assim, mais militarista, né? De simplesmente não questionar nada. Mas como é que os pais estão manejando hoje? Porque me parece, eu não sei, me parece que muitas vezes o discurso que cola mais é o discurso do diagnóstico mais do que o discurso da própria criança. Quando ela fala né, até da possibilidade de falar do que ela está sentindo. A tua pergunta me remete a muitas coisas. Vamos ver se eu trago talvez umas 2 ou 3 para a gente pensar juntas aqui. Acho que primeiro, Marta, fiquei pensando numa cena de atendimento, assim, que é muito interessante quando os pais ou outras pessoas responsáveis, não necessariamente os pais, né? E nas suas diferentes montagens familiares, né? Enfim, a estética da família é diversa, assim. Mas a pergunta, né, diante de uma criança... A pergunta não, né? A apresentação diante de uma criança que já vem diagnosticada, que é o mais comum, né? A gente da psicanálise, a gente tende a receber crianças já em diagnóstico, né? Já diagnosticadas, enfim. Então, acho que uma cena muito comum é algo do tipo... quero trazer, né? Vamos lá, pensando na cena de estar recebendo ali alguém para falar sobre uma criança, vai dizer, bom, tenho um filho X de tal idade e ele é autista. E aí eu pergunto, bom, mas o que isso quer dizer, né? E aí a pessoa meio que se surpreende ao mesmo tempo e diz, bom, mas... Tu não é psicóloga? Tu não deveria tu é saber? psicanalista, tu não trabalha com infância? Como assim o que é uma criança autista? Tu não sabe o que é autismo? E eu digo, autismo, eu sei. E qualquer um sabe, né? No sentido, não banalizando, mas no sentido, né, da sintomatologia, do quadro clínico, é isso. Tem no Google, tem no DSM, tem em tudo que é lugar. Mas o que me interessa saber é quem é essa criança dita autista. Quem ela é, né? O que ela gosta, o que ela faz, o que ela sente, como que ela sofre, como que se percebeu isso que se chama, então, autismo ou qualquer outra coisa. E essa pergunta, por vezes, ela é muito difícil de se construir uma resposta, né? Porque a coisa está tão colocada no problema, no sintoma, que os outros contextos que são paralelos ali, as questões que essa criança, enfim, eu quero saber se ela brinca, do que ela brinca, o que ela gosta, ela come, ela não come, ela dorme bem, ela não dorme, o que faz feliz, o que ela se incomoda, né? Porque também essa ideia é muito ortopédica dos diagnósticos, né? Então, essa ideia de que toda criança autista é da mesma forma. E pior, acho que o mais grave, de que toda a direção de tratamento vai ser a mesma, né? De que não tem singularidade sequer na direção de tratamento. Então, assim, se eu tomar coisa pela coisa, o diagnóstico pelo diagnóstico, sim, o tratamento vai ser igual para todos, né? Agora, se eu entender que antes e para além do diagnóstico existe um sujeito criança, né? Que tem uma infância, a direção de tratamento ela vai ser dirigida, singular, ética, né? Eu acho que é isso que fala. Essa é uma coisa que eu pensei, assim. A outra coisa que eu pensei com a tua pergunta é um pouco desses modelos parentais, assim, né? Que a gente tem visto, assim. Enfim, então, o que é ser pai e mãe, o que é fazer função materna e função materna hoje em dia, né?
E acho que a gente cai para dois extremos, assim. Acho que sim, acho que esse modelo mais disciplinador, militarista, né? Essa coisa de que... O próprio termo infância, né? Que infância quer dizer sem voz, né? Então, esse lugar da criança como alguém que não tem voz, não tem vez, não tem lugar, eu acho que, de fato, caiu, né? A gente tem um outro lugar hoje. Que eu não sei se é melhor, né? Mas é um lugar diferente, enfim. Mas eu acho que vai para uma coisa, então, assim, já que a gente não pode mais... Primeiro que parece que ficou muito feio, muito agressivo tentar educar uma criança, né? Enfim, dar limite parece uma coisa, assim, de pai e mãe tiranos, né? Enfim, quase um palavrão falar de dar limite. Então, acho que cai para uma coisa de uma permissividade extrema, excessiva, onde muito mais fica todo mundo desorganizado, se debatendo e não sabendo muito o que fazer, porque ninguém sabe o que é referência do quê, né? Nem mesmo a criança que está ali em plena Constituição, assim. E o limite, ele é organizador, né? O não é organizador, a alternância das coisas é organizadora para uma infância e para uma criança, né? Então, acho que o excesso de permissividade, ele também cai em alguma coisa que é muito de um certo abandono também, né? De um certo, que não é o abandono clássico, né? Esse da negligência, de deixar, de abandonar, de ir embora, mas é um abandono da não responsabilidade, né? Então, acho que essa é uma coisa que é séria, assim, que é um pouco delicada, assim. E por outra via, então, assim, acho que tem uma distorção, né? Porque a gente fala hoje em dia, escuta, né? Educar positivamente as crianças, né? Ter uma educação respeitosa. E acho super bacana, só que a gente distorce isso para um excesso de permissividade, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo banal, cotidiano, nem sei se eu escutei em algum lugar, mas me chega aqui agora, assim, escovar os dentes, né? Muitas crianças detestam escovar os dentes. É básico, é higiene, é diário, vai ter que escovar os dentes, né? E aí diz lá pro pai, pra mãe, pro cuidador, pra cuidadora, não quero escovar os dentes, e abre um berreiro na hora de escovar os dentes, o pai, a mãe, a cuidadora não escova os dentes, né? E aí, na justificativa disso, diz, mas ele não deixa escovar os dentes, ele não gosta de escovar os dentes, eu não vou forçar, senão vai traumatizar, né? E nas aulas, na psicanálise, a gente brinca, bom, não quer traumatizar uma criança, não tenha filhos, né? É impossível, não nasça, né? A única condição de não ter trauma é não nascer, né? Enfim, portanto, a única condição de não traumatizar um filho e uma filha é não tê-lo, né? Então, acho que isso vai por um lado, assim, da coisa do extremamente permissivo e tudo mais. Então, essa distorção que tem sido muito comum e que eu acho que está muito colocada no excesso de informação, né? Porque a gente tem uma falsa ideia também que ter muita informação é saber, né? E, para mim, ao meu ver, o saber ele tem a ver com o exercício de espontaneidade. A gente vai sabendo à medida que a gente exercita espontaneamente uma função, né? E a parentalidade, para mim, está nesse lugar, assim. E a outra coisa, que não é outro extremo, mas que eu acho que conversa com essa tua pergunta, Marta, é um pouco... que eu fiquei pensando aqui, a falta da falta, né? Que é a história do consumo, a história de que, hoje em dia, desde a tenra idade, dos primeiros tempos de vida, a criança já está no lugar do consumo, já está no lugar que, para ser, tem que ter aquilo, né? Então, bom, é só, né, pensar nos enxovais aí, que os bebês antes de nascer já são supostamente tidos como necessários, assim, né? E que, na verdade, depois... Eu brinco, né? O que o bebê precisa é de um outro disponível, né? Parece pouca coisa, mas é o tanto que ele precisa. Se vai ter berço, se não vai. Se vai ter coeiro, se não vai. Se vai ter carrinho assim, ou assado. Carrinho que vira ao avesso e faz, né? Raio laser. Não importa, né? Isso é uma questão da condição, assim. Então, acho que também tem isso. A gente vem tendo crianças que... Onde sofrem da falta, assim. É um preenchimento absoluto o tempo todo, né? E eu acho que todas essas coisas vão impactando no mote inicial da nossa conversa, que é um pouco desse efeito na saúde mental, né? Muito legal isso que você está falando, Rebeca. Veio aqui milhões de insights na minha cabeça, porque eu tenho pesquisado muito neoliberalismo e sofrimento psíquico, né? E é sempre importante dizer, quando eu vou tocar nesse assunto, que criticar o capitalismo, criticar o neoliberalismo não significa querer o comunismo, né? Significa que, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa pensar que o nosso sistema político, sistema econômico, também contribui para questões de saúde e sofrimento, né? E algo que eu tenho encontrado muito nas minhas pesquisas é a questão do limite. Que uma característica fundamental do neoliberalismo é a promessa de não limite. É a promessa do ilimitado, né? Que é essa promessa de que cada um é livre para fazer de si o que quiser, que, portanto, basta querer, basta buscar, basta se esforçar, né?
e que você pode alcançar qualquer coisa que você quiser, que cai no discurso coach, né? Cai no discurso mindset, cai no discurso da ciência, enfim, mas que o que a gente encontra quando a gente busca isso com olhares, né, de saúde mental é que esse ilimitado é desorganizador e adoecedor, né? Assim, porque isso leva ao discurso não importa, não ao discurso, né? Mas a um sentimento de que não importa o quanto você trabalhe, sempre dá para trabalhar mais. Não importa o quanto você ganha, sempre dá para ganhar mais. Não importa o quanto você é bom no que você faz, dá para ser melhor. Sempre tem alguém melhor do que você, né? Então isso cai num insuportável, né, do ilimitado, e que a gente vê essas pessoas chegando na clínica com esse sofrimento do estar diante do limite, né? Enquanto você falava das crianças, eu fiquei pensando nisso. Bom, se os pais estão tão preocupados em não traumatizar dando limite, o mundo vai traumatizar depois. Porque essa criança vai chegar no mercado de trabalho e o mercado de trabalho vai limitar. Vai dizer, não, aqui não tem vaga de emprego para você. Você não é tão bom quanto a tua mãe fez. Você pensar que era, né? Você não vai ter toda a quantidade de dinheiro que você quer ter, simplesmente porque quer. Você não vai conseguir todas as coisas que você quer, simplesmente porque quer, né? Então, o mundo traumatiza depois. E o que a gente vê, aí pensando questões de saúde mental, e isso bem contemporâneo, né? É o sofrimento diante desse ilimitado e o também não saber fazer diante do limite. Não saber o que fazer com o limite, né? E aí a gente pode pensar até questões assim de homens diante de mulheres que dizem não. Que, né, mulheres que terminam com eles e eles não sabem o que fazer com isso, e aí até violências e tudo mais, né? Sim. Então, acho que várias questões pra gente pensar, que claro que a gente vai pensando as infâncias, mas a gente também já tá vendo consequências dos jovens adultos, né? Assim, que tiveram essas infâncias com esse tanto de permissividade, assim, com essa nova flexibilização do limite. Sim, sim. E de uma falsa ideia que eu acho bem perigosa do não fim, né? Do não fim, tu estava falando aí do ilimitado, do não limite, eu fiquei pensando dessa coisa do não fim, da não morte, né? A negação da condição humana, assim, básica para todos, né? Que, sem ser trágica, a única certeza que temos, né? É que a vida tem um início, algum tempo e o fim. E, de alguma forma, o consumo, ele dá essa ideia de que a gente... Acho que é isso, ou a gente está totalmente no poder e segurando as rédeas e comandando, ou a gente não está fazendo o suficiente para ter essa sensação, né? E aí a gente tem que estar o tempo todo correndo atrás. E o grave disso é que isso está posto desde os primórdios da existência, né? E aí a gente vê já bebês nesse circuito de consumo, né? Nesse circuito de terem preenchimento de tudo, né? E quem de fato, a Marta antes fez a pergunta do escutar, né? Escutar uma criança, enfim, quem de fato escuta um bebê, no sentido da relação, né? Estabelece de fato uma relação que se disponibiliza para um bebê, a gente sabe que um bebê, para se divertir, no sentido que se essa é a preocupação genuína, né? Do bebê ser feliz e se divertir, ele precisa de bem pouco. Né? Só que é um bem pouco muito precioso, assim, né? É um bem pouco que o consumo não preenche, né? E eu acho que uma outra coisa agora que eu me lembrei do que Marta perguntou, assim, eu acho que um outro discurso muito interessante que chega pros adultos, né? Que parte dos adultos é: por que o fulaninho ou a fulaninha está assim se ele tem tudo, se ela tem tudo, se eu dou tudo, né? E ir abrindo isso muitas vezes, né? E eu acho importante o que tu falou, né, Bianca? Assim, todos nós estamos colocados nisso, né? É nosso, é do nosso tempo e é nosso. Eu, vocês, todos nós somos implicados nisso, produzimos, somos atravessados por isso, assim. Mas tu desconstruir com uma família a ideia de que justamente é esse tudo que possa estar sendo origem, não origem, mas que possa estar sendo núcleo ali de sofrimento para uma criança, é muito desconcertante, assim. Ao mesmo tempo que alivia com o tempo, né? Porque dá um lugar de alívio, bom, então não precisa tudo isso. Não precisa, né? Ao mesmo tempo, cria ali um lance de desamparo, porque, bom, se não precisa tudo isso, eu vou ter que inventar alguma coisa que eu não sei, então, né? Porque a gente já tem algumas gerações, talvez as últimas duas, não sei, que já estão nesse preenchimento absoluto, né? Então, o repertório, a cultura já está colocada como ter que ter para ser, né? Como assim eu vou ser antes de ter, né?
vai ter que construir alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito dessa escuta das singularidades que a gente encontra na psicanálise. Mas eu vou te dizer que não foi fácil. Eu busquei trabalhos, artigos científicos, a gente até acha. Mas eu queria achar um podcast que falasse sobre o que a gente está falando aqui e eu não encontrei. Infelizmente, eu não encontrei. Eu encontrei muito podcast sobre diagnósticos, né? Sobre TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, como o psicólogo maneja nesse lugar, né? Com quem tem um diagnóstico. E eu acho que a psicanálise, ela preconiza esse outro cuidado com essa questão e até propõe esse olhar mais crítico para contemplar esses conceitos, esse conceito de epidemia, de diagnóstico de infância hiperdiagnosticada. Eu fui para minha infância agora, tá? Viajei no tempo enquanto vocês falavam e eu lembrei que eu era uma criança extremamente tímida. Eu era uma criança que acontecia festa dentro de casa, eu me isolava, ia ler um livro, ia ler um gibi. E eu fico pensando, se fossem os tempos atuais, minha infância foi anos 80, né? Nasci em 83. Como é que eu seria... Que diagnóstico tu teria? Eu seria rotulada pela medicina, né? Eu era rotulada ali na família. A Marta tá sempre lá. Ela é assim, as crianças tudo brincando. E eu lá, no meu mundinho. E isso, eu não sei, não tem como saber, né? Como seria... Mas eu fico pensando o que é possível construir nessa linha que você vinha falando, Rebeca. A partir do momento em que uma mãe e um pai te procuram já com um rótulo, né? Bom, meu filho é autista. E aí constrói na clínica isso que não tem nome, não se sabe nem o que é, para ir além desse rótulo. Eu acho que é o difícil trajeto de sustentar o sujeito ali que existe, assim, né? Ou de ajudá-lo. Acho meio... Bom, mas enfim, o que me ocorreu aqui de ajudá-lo a se constituir, né? De ajudá-lo a eclodir. Mas eu acho que a aposta é que há sempre um sujeito ali, né? E de que, de alguma forma... E assim, acho que é importante isso, assim, não é todo mundo que topa essa jornada, assim, né? De vamos lá, vamos trabalhar de forma... É um trabalho muito artesanal, é um trabalho de uma tessitura muito artesanal, né? É um trabalho que não tem muito protocolo, né? E eu acho que é importante isso, não tem protocolo, mas tem técnica, né? Não tem protocolo, mas tem ética, né? E eu não estou dizendo que os protocolos não são nem éticos e nem técnicos, não é isso, né? Mas só para não entrar na questão também da seara do que é ciência, do que não é, tem validação, não tem, porque daí eu acho que é outra coisa, né? Mas construir artesanalmente, né? Construir essa tessitura artesanal, esse trabalho artesanal do 1 a 1, do singular, do caso a caso, né? Em supervisão a gente vê isso, né? Às vezes os alunos e alunas trazem um caso... Ou antes de trazer o caso, como que eu lido em tal situação? Não sei, vamos escutar o caso, né? Mas não tem um jeito que a gente lida... Bom, tudo bem, a gente pode, né? Desde Freud a gente consegue entender o que é uma psicose, o que é uma neurose, enfim, mas como a gente vai trabalhar na direção de tratamento para cada sujeito psicótico, a gente vai ter que escutar o caso, vai ter que escutá-lo, né? O que tem nesse sujeito que faz laço com o mundo, que faz um lugar para ele, né? Então, eu acho que uma criança que chega diagnosticada, uma criança que chega... com o nome do diagnóstico, é um pouco resgatar ou construir com essa família um lugar de singularidade, né? Um lugar que não é um lugar de anular o diagnóstico, né? Porque às vezes ele está ali, ele está posto, ainda que temos uma outra premissa de que na infância a gente não fecha diagnósticos, né? Com exceções, assim, de algumas situações, mas a gente tem lá uma premissa psicanalítica que na infância a gente escreve diagnóstico a lápis, né? Enfim, porque a gente apaga e revê isso o tempo todo, né? Uma suposição, é algo que está em funcionamento, né? Mas não é algo determinado, não é algo dado. Então, eu acho que, mesmo diante de situações que a gente não consiga impedir, frear, chegar antes, né, da cronificação de alguma questão ali, mais do ponto de vista diagnóstico, mesmo quando já estabelecido, mesmo quando já dado, a gente entra no sentido de que, bom, quem é o sujeito em questão aqui? Quem é essa criança, né? E o que de infância é importante resgatar, enfim.
Mas não só nas crianças diagnosticadas, né? Eu acho que na infância como um todo, assim, a agonia de estar, muitas vezes, visitando espaços supostamente voltados para a infância e que atendem a outras necessidades que não a das crianças, né? Então, assim, isso também acho que é muito desolador, assim, quando a gente olha para isso, né? E pensa, isso aqui é para criança? Né? Como assim, né? E aí a gente pode pensar as escolas, né? Enfim, os prédios escolares, a gente olha e diz o cheiro, a textura, as cores, o material que é usado, não combinam com o circuito infantil, né? Não combinam com o que uma infância precisa. Que é de textura, cores diferentes, materiais diferentes, cheiros diferentes, pessoas diferentes, né? Cuidados diferentes, afetos diferentes. É tudo muito performático, assim, né? E que muitas famílias, às vezes, se sentem atendidas, né? Aquelas escolas que a gente chega e as crianças vão já para casa de banho tomado, né? E que daí, quando a gente estranha isso, né? Esses psicanalistas cheios de coisa que estranham essas coisas, né? Mas... mas de banho tomado, né? E aí o discurso já emenda, sim, mas os pais trabalham 44 horas por semana, 60 horas, e são importantíssimos e fazem trabalho, ou não, né? São famílias com muita dificuldade que precisam trabalhar 3 turnos, enfim. Ok, mas a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, então, né? Que relação é essa com o trabalho, com o dinheiro, com a sobrevivência? Porque isso, a gente tem famílias que lutam para sobreviver. E que falta, nessa luta, espaço de qualidade para oferecer, de fato, às crianças o que elas precisam, né? Então, a gente tem que se responsabilizar por isso socialmente também, né? O que a gente vem produzindo, assim. E eu penso também que uma diferença fundamental, pensando ainda na pergunta da Marta, né? Uma diferença fundamental entre o discurso médico e o discurso analítico é isso, né? Que o discurso médico, ele é um discurso biologicista corretivo, que pensa... primeiro que ele não comporta diversidade, né? Toda a diversidade de formas de aprendizado, de jeitos de aprender, jeitos de se relacionar, jeitos de se comunicar, jeitos de estar no mundo. O discurso médico, principalmente quando a gente está pensando aqui o DSM, né? Catalogação dos transtornos mentais, ele coloca ali a norma e coloca os desvios da norma. Então, isso que não se adapta ao normal é patológico, então a gente vai chamar isso aqui de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque essa criança tem um jeito diferente de estar na sala de aula, tem um jeito diferente de se adaptar ao aprendizado, né? Enfim. Então, o discurso médico, ele é esse que pensa correção, tanto pela medicação, que aí é uma regulação química, né? Então, a gente vai lá e dá Ritalina e a gente regula a química do cérebro para que essa criança se comporte um pouco melhor. Ou tanto pelas terapias, pelas vias comportamentais, né? Que aí eu tenho como exemplo o ABA. Eu sou uma grande crítica do ABA, acho que pode ser importante em alguns poucos aspectos, né? Mas aplicado de forma crítica, ele é um adestramento. O ABA é um adestramento do comportamento. É ensinar aquela criança a se comportar em público, né? Em situações sociais, enfim, a comer de garfo e faca e tudo mais. Por isso corretivo. Enquanto na psicanálise, o que a gente faz é uma aposta de que existem modos de vida possíveis, diversos, singulares, e que isso não necessariamente trata de um adoecimento, de um desvio da norma, né? de algo que seja patológico, mas que fala de algo que é diverso, justamente considerando a diversidade, a pluralidade, que é a humanidade, né? O ser humano, enfim. Mas também algo que a Marta colocou, e eu acho que essa é uma crítica que eu tenho diante da psicanálise, e que eu acho que me coloca, inclusive, na contramão de algum movimento conservador psicanalista, que é isso, o discurso da psicanálise, ele raramente cai no discurso popular, né? É difícil os psicanalistas que têm a coragem ou que enfrentam falar popularmente da psicanálise, falar com o público leigo, né? Porque a gente ouve muito essa crítica, inclusive nas escolas de psicanálise, as mais tradicionais, que isso é superficializar a psicanálise, né? Perder profundidade da discussão, que então, muitas críticas assim a grandes, inclusive pessoas que eu considero que têm feito um trabalho incrível, Christian Dunker, Vera Iaconelli, Ana Sui, Maria Rita Kell, né? Que estão no Instagram, enfim, Maria Homem, Bianca Anne, Rebeca Kapitansky, fui obrigada, desculpa. Que são psicanalistas que estão aí botando a sua cara nas redes sociais, no YouTube,
YouTube, na TV, enfim, para levar algo de uma reflexão analítica, que é um discurso diferente desse que chega. Porque o discurso que chega na população, o discurso que chega no bate-papo comum, né? Naquilo que é como é que você falou antes? Na boca do povo. Boca do povo. Aquilo que chega na boca do povo é primeiro a neurociência, primeiro o TDAH, sabe? Primeiro os transtornos mentais. E não chega uma reflexão sobre isso, como a psicanálise faz, né? Não chega algo que provoque uma autorresponsabilização do sujeito, que não é culpa. É autorresponsabilização. Não chega algo que provoque uma reflexão sobre, sabe? Modos diversos de existência, de relações, de aprendizado, de vida, enfim. Que, então, essa é uma crítica que eu tenho à própria psicanálise, assim, como um movimento ainda um tanto conservador, eu acho, eu penso. De não querer superficializar o discurso e ficar sempre nesse lugar muito elitizado, muito acadêmico, né? Das escolas. Então, a gente só conversa entre psicanalistas e só tem acesso a uma psicanálise aquele que puder pagar, né? Para ir lá na Rebeca, levar o filho. E que não é barato, e que não é um serviço que existe gratuitamente também. Né? Então, isso tem até um corte, eu acho, social aí que a gente precisa pensar. Sim. Porque as crianças que têm acesso financeiro, econômico, né? Elas vão ter acesso a tratamento, orientação parental, elas vão poder ir numa psicanalista, elas vão poder ir num psicólogo, enfim, fazer algum tipo de tratamento. Agora, crianças em vulnerabilidade social, em situação econômica, no máximo elas pode até ser que elas recebam um diagnóstico, e é isso. E são, né, largadas no diagnóstico. Assim, No diagnóstico, né? exatamente. E aí a gente corre esse... Eu acho que a crítica é muito bem-vinda, e a crítica, eu acho que nem é a psicanálise em si, mas aos psicanalistas, né? Ao uso que alguns colegas, enfim, que acabam fazendo desse lugar, assim, que é um lugar que é isso, ele é tangível de forma muito mais acessível do que né, a gente tem visto por aí, assim. Eu estava pensando na pergunta que a gente formulou no início, né, assim, a questão dos diagnósticos da infância, o aumento dos diagnósticos da infância, né, o aumento vertiginoso, assim. E dessas coisas que a gente está falando aqui, pensar um pouco nessa hipótese multifacetada, né, multideterminada, assim. Então, acho muito importante, assim, que o diagnóstico não seja tomado como algo individual, né, não seja tomado num lugar de culpabilização, não seja tomado num lugar de identidade, né. Eu acho que a gente poder entender que existem facetas econômicas, sociais, biológicas, né, ambientais, enfim, é uma série de variáveis aí que estão colocadas, né? Eu acho que eu gosto muito de pensar de onde vem o nome análise, né? Assim, no sentido etimológico, assim, essa coisa de poder abrir coisas, né? Ao contrário de hipóteses sintéticas que a gente unidireciona, assim, eu acho que o pensamento analítico ele é isso, assim, ele é o pensamento para abrir, né? Para não de forma irresponsável, mas de forma implicada, a abrir discussões, assim, né? Que é um pouco o que a gente tenta aqui em outros espaços também, né? Produzir reflexão, né? Mas para finalizar, vamos falar então de prevenção, para a gente fechar assim, dando alguma notícia de que, bom, tem caminhos, né? Sim. Aliás, o nosso telespectador e ouvinte, Matheus, ele mandou perguntas sobre isso, né, Bianca? De que maneira é possível trabalhar a prevenção de agravamentos da saúde mental das crianças, né? Acho que a gente foi falando um pouquinho, né? Mas talvez de forma um pouco mais sistematizada e direcionada, assim. Eu acho que para o Matheus, eu diria algo do que a gente falou aqui em relação a medidas de saúde preventivas, né? E desde uma prevenção primária, então desde algo que... da relação da saúde materno-infantil, por exemplo, né? A gente acompanha, então... enfim, né, que a gente parte do pressuposto, né, de questões sociais básicas, de acesso a políticas públicas básicas, né, de moradia, né, então questões habitacionais, questões educacionais, questões de saúde, questões assistenciais, acho que todos os setores, assim, né, que eles possam estar contemplados nessa ideia preventiva e que diante de um risco do risco, né, diante de uma possibilidade de risco, que a gente de fato tenha equipamentos, tenha profissionais, tenha escutas a essas questões, que a gente possa se perguntar enquanto sociedade, né, os rumos que a gente vem tomando do uso e do consumo de algumas coisas, né, da forma, e acho que
muitas coisas, né? Da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente se alimenta, da forma como a gente supostamente se diverte, né? Porque eu acho que a diversão também está cada vez mais longe, né? E é super preventiva, assim. Então, eu acho que uma ideia preventiva é uma ideia de que desde muito cedo essas coisas possam ser acompanhadas, não como necessariamente riscos, ainda que possam existir algumas situações, mas que elas possam ser acompanhadas enquanto acesso mesmo, né? Que a gente possa ter acesso desde sempre, na verdade, a coisas que hoje em dia têm sido colocadas em lugar de privilégios, mas que na verdade são questões básicas, né? Não são privilégios, assim, né? Perfeito, né? Ou seja, é claro que é preciso, quando a gente fala de prevenção, é preciso pensar estratégias de saúde pública, acompanhamento do desenvolvimento da infância, seja no setor da educação, no setor da saúde, no setor das políticas como um todo. Não lembro qual é o autor que diz que para educar uma criança precisa uma sociedade inteira? Uma aldeia. Uma aldeia inteira? Lembra qual é o autor? Não lembro. É um provérbio, né, africano, eu acho. É um provérbio africano que diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, né? Essa ideia de... E que é ainda como muitos povos originários se organizam em relação ao nascimento de uma criança na sua tribo, no seu povo, e ao cuidado materno, né? É muito interessante que alguns povos originários, o cuidado... O bebê, claro, ele é recebido, ele é cuidado, mas há um cuidado também com a mãe, né? De que ela esteja bem para posteriormente ela poder se ocupar da sua relação materna ali com o bebê. Olha, né? que lição, né? Bom, então é claro que a gente precisa pensar estratégias mais amplas de saúde pública, mas também dá no pouquinho, no um por um, né? Refletir sobre o que estamos fazendo, né? Que tipo de cuidado a gente quer oferecer, né? Que talvez a gente precisa fugir um pouquinho do discurso hegemônico do consumo, né? Daquilo que está nas redes sociais, de que, bom, né? Passa por essa via de dar tudo para a criança, do bom e do melhor, vou dar para o meu filho que eu não tive e tudo mais, e que talvez não seja nem por aí, talvez não precise nem custar tão caro, mas que existam, né? Outras vias de cuidado e que a gente possa refletir sobre isso. A questão é que às vezes muitas famílias se deparam nesse momento com um vazio, né, Bianca? Aquilo que a gente estava falando ali. Gente, infelizmente teremos que terminar o nosso programa por questões de tempo. Lamentamos muito porque foi um importante debate sobre o avesso dos diagnósticos. Dá mais trabalho do que preencher um checklist diagnóstico, né, gente? Vocês viram? Dá mais trabalho. Mas, enfim, cada criança é única. Essa escuta é importantíssima para a gente tirar todas elas da mesma caixinha. E a forma como a gente entende isso, como a gente dá sentido para isso, muda todo o sentido das coisas, né? Toda a experiência da infância. Ser tratada, como a Bianca falou, não como um desvio da norma, mas como um dos tantos modos possíveis de existência. Que essa pluralidade, ela precisa ser respeitada porque dá dignidade pra gente. Rebeca, brigadíssima pela tua presença, pelo teu retorno aqui no podcast. Eu que agradeço, meninas. Adorei, obrigada, Rebeca. Eu também. Até daqui a 15 dias no podcast A Coisa Mais Aleatória. Obrigada pela parceria, Bianca. Obrigada, até o próximo.